E aí pessoal, beleza? Vamos falar sobre capacitor. Capacitor, quando você for procurar no manual elétrico, você vai encontrar ele com a sigla C, beleza? Então vai ser com essa sigla aqui. Provavelmente vai ser C, né, de capacitor. Vou colocar aqui, ó, capacitor, beleza? Então, sigla C de capacitor. Qual que é a função do capacitor? Primeiro, armazenar energia. Segundo, controlar, né, capacitar a malha no seu devido lugar. E também tem a terceira parte, que é proteger, tá? Caso passe uma voltagem muito maior do que o esperado naquele setor, tá joia? Outra função também que os capacitores têm, eles têm uma certa temperatura. Passando também dessa temperatura, ela tem uma tolerância de 20%, provavelmente ele vai abrir ou vai danificar. Então vamos lá. O capacitor, a gente vai encontrar ele na sigla C e o símbolo dele é assim, ó. O símbolo dele no manual elétrico é desse jeito. Por que ele é desse jeito? Porque aqui ele não se encontra, tá? Vamos supor que aqui, ó, é um corpo de metal, um corpinho de metal. E aqui é um corpo cerâmico, tá? É um corpo cerâmico, aonde divide essas duas partes. Quando ele se rompe, vamos supor que aqui essa blindagem está passando na malha positiva e essa aqui na negativa. Ele junta essas duas partes e fecha um curto, beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma malha positiva e uma aqui, ó, negativa. E a gente tem um capacitor em paralelo. Paralelo quando ele está com um lado na malha positiva e a outra, né, na negativa. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Tentando fazer um vídeo bem explicativo para vocês. Então a gente tem um corpo cerâmico. Um exemplo de capacitor é esse daqui, ó. A gente tem um capacitor aqui, tá? Que ele, um lado está no terra e o outro no positivo. Então, o que acontece? Se a gente colocar a ponteira do multímetro aqui no capacitor, se ele está com um lado negativo e outro positivo, ele não pode bipar, tá joia? O certo de medir todo capacitor é fora da placa, tá? Você retira ela da placa, coloca aí em cima da sua bancada e você faz a medição com o multímetro, na escala de continuidade ou na escala de diodo. Tá joia? Na escala de continuidade ele não pode bipar e na escala de diodo ele não pode ir totalmente a zero. Beleza? Na escala de capacímetro você vai ver a grandeza, tá? Então eu te aconselho a não usar um multímetro, usar um capacímetro. Então vamos lá, voltando à aula aqui, o que a gente tem que saber a respeito do capacitor? Ele está aqui, ó, na malha positiva como armazenamento. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, um carregador, tá? Um carregador aqui que está vindo lá da tomada. Então tá entrando nessa malha 5 volts, tá? E aqui é terra, o neutro. Então, ó, se tá chegando 5 volts aqui, então aqui vamos supor que esse capacitor é de 16 volts. Então ele está armazenando 16 volts para estabilizar essa malha, tá joia? Se passar mais de 16, provavelmente ele vai se romper e vai jogar aqui para o terra como proteção. Então a gente tem um capacitor de proteção que tem 5 volts, né? Aqui, ó, passando nele, e ele tem uma tolerância de 16 volts. Mais do que isso ele vai se romper, tá joia? Então capacitor basicamente é para isso. O símbolo dele, como eu disse novamente, é assim, ele é separado. O capacitor não pode bipar dos dois lados, tá joia? Eu peguei na malha, quando ele está com negativo e um lado no positivo,
Se tiver bipando lá de cá, nem toda vez pode ser. Ele pode ser um componente mais à frente que está fechando um terra e está causando o curto, né? E para você identificar esse curto, é bom você injetar essa corrente na malha 5 volts, uma tolerância aí de 20%, 6 ou 7 volts no máximo, tá? Lembrando que você tem tolerância de capacitores, é sempre bom você olhar o manual elétrico na malha que você vai injetar corrente para identificar o curto. O que você faz? Injeta a corrente, vê aonde está dissipando o calor. Você pode usar um spray congelante, um álcool, você pode usar também um breu, uma câmera térmica ou até mesmo o tato. Tá? Encosta lá o dedo, vê aonde está dissipando o calor, né? E você vai remover o curto, tá joia? Outro detalhe importante, vamos supor que você esteja medindo num setor de radiofrequência, RF, da placa de um celular, ou em volta de uma memória, tá? E essas duas setores que eu falei são diferentes. Vamos falar sobre radiofrequência, aonde o terra da antena, ele é totalmente no terra e tem capacitores no terra. Ele vai bipar dos dois lados, tá joia? Se ele estiver totalmente no terra, ele está ali para proteger, né, quando passar uma corrente alternada ali e também armazenar energia. Na placa de videogame, como em volta da memória, tá na GPU, tem vários capacitorezinhos ali. Então, quando você mede um lado, ele bipa e do outro ele bipa. Quer dizer que está em curto? Não. Qual que é a dica para você medir em volta de uma memória de uma GPU? Sempre que você medir, você vai colocar, em vez de colocar na escala de continuidade, que vai bipar dos dois lados, pode ser até na continuidade. Quando ele está interligado com terra, aqui não fica zero, quando você bota lá no... Você faz isso aqui, ó, fecha um curto. Vamos fechar um curto aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Ele vai ao que? A zero, certo? Em volta da memória, você vai ver ele bipar, mas você vai ver um valor, uma tolerância aqui de 13, 14, é porque a resistência é bem baixa em volta da memória. Então você vai estar, né, achando um valorzinho aqui, mas vai estar bipando, tá? Pode fazer na escala de diodo, que vai ser até melhor para vocês, tá? Porque o diodo também, quando ele é jogado ao terra, ó, o que acontece? Ele zera, tá? Então, em volta da memória você vai encontrar um valor, né, nos capacitores em volta da GPU do Xbox, do Play 4 e demais. Na dúvida, retire o componente e mede ele fora, beleza? Então, pessoal, hoje eu queria trazer essa dica para vocês sobre capacitor. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tá joia? Qualquer dúvida a respeito de capacitor, pode deixar aqui nos comentários, a gente faz um vídeo, tá? E lembrando, capacitor, ele não pode bipar dos dois lados. Um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ele mostrou um valor. Por quê? Uma ponta dele tá no terra, igual aqui, ó. Posso colocar aqui no terra, ó. Deixa eu achar um terra aqui em cima do conector. Tá vendo, ó? Achei um terra aqui em cima. O lado de cá é o positivo. É o lado que deu valor, tá? O lado que zera é o terra. Então, ele não pode bipar e não pode... Ficar na escala de bip, ele não pode bipar, tá vendo? Se ele bipar, ele tá em curto. Tá vendo, ó? Só do lado que está com terra que ele pode bipar, ó. Aqui é porque ele está com terra, beleza? Então nele em si não pode bipar. Mas é bom sempre estar conferindo o manual elétrico visualmente, tá joia? A mesma coisa, se ele zerasse aqui, ó, ele estava em curto na escala de diodo, só que ele está mostrando valor. Vamos pegar um outro capacitor aqui. Olha para vocês verem. Tá mostrando valor, vou inverter as ponteiras. O valor aqui muda, pessoal, porque a ponteira vermelha na condição reversa, ela tem que ser o terra. Então, o terra é o lado de cá, beleza? Então, lá, 0.615. Tá funcionando perfeitamente. Tá joia? Então, a gente acabou de aprender agora, capacitor, ele não pode bipar, beleza? Se ele bipar,
você vai ter que conferir o manual elétrico, ver se ele está no setor de memória, no setor de RF, remove ele da placa, faz o teste fora, ele não pode bipar fora da placa, tá? E você volta para a placa. Faz a escala de diodo e de bip. Mesmo na de bip vai mostrar um valor se ele tiver no setor de radiofrequência ou no setor de memória, tá joia? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível. E se eu falei alguma coisa errada aí, que vocês podem estar me auxiliando e me corrigindo, eu agradeço também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.